E aí galera, aqui é Kenny Mila do canal KMG Animes e tô aqui pra falar de anime mais uma vez. Dessa vez voltamos com Bakidou 2018, que por sinal demorou pra chegar porque teve um hiatozinho aí, uma semana sem, no caso o capítulo, Itagaki deu uma pausinha. E no caso, finalmente tivemos mais um capítulo apresentado pra gente. Na verdade não, né? O que acontece é que vazou. Alguém pegou a revista, vazou, pegou algumas páginas ali, tirou foto e a gente tem algumas informações. Tá completo? Pelo que deu a entender, não está completo. Temos 20 fotos aqui para mostrar a vocês e o capítulo geralmente tem 20 fotos, só que é 20 fotos cortadinho pequenininho, então deve ter uns 15 a 12 páginas completas aí nessas fotos, então tá faltando bastante coisa. No caso, essa RAW, no caso o arquivo bruto, ela está em japonês, então não traduzi tudo, sabe? Não traduzi tudo, porque é difícil de traduzir do japonês. E se não tiver na ordem certinha, tiver as páginas completas para eu ver, eu não tenho como traduzir, porque fica completamente bugado e não dá para entender nada. Tem que ter uma interpretação de fato de que está acontecendo para poder juntar com a tradução. É bem complicado traduzir japonês, então não posso traduzir fielmente, no caso, tudo que tem aqui. Traduzir algumas coisas para a gente, pelo menos ter uma base do que está rolando, no caso, no capítulo novo. Mas enfim, antes de comentar sobre tudo, como vocês bem sabem, vou deixar um cardzinho aqui em cima com alguns exemplos para vocês, como no caso, algumas narrações, primeiras impressões e também essa nova temporada, entre curiosidades e outras coisas. Mas enfim, deixa de enrolação, deixa de resenha e vamos pro que interessa. No caso, agora a gente vai falar desse capítulo maravilhoso que saiu novo de Bakidou. Primeiramente a gente se depara com a primeira imagem que vazou e é uma página completa, né? A gente tem aí o narrador da luta já falando sobre Sukune e sobre Jack. A gente tem também aí logo embaixo a altura e o peso de Jack. No caso, o Jack com 2,43 m, como sempre, porém agora aumentando de peso, com 201 kg. Também temos aí o Sukune com seus 2,10 m e 250 kg. Cara pesado pra caramba. A gente sabe muito bem que Sukune tem muito músculo e gordura. Outra página que a gente vê é a continuação dessas informações, no caso sobre Jack, que fala-se aí sobre sua altura, que ele tem 2,43 m, pelo que dá a entender é isso que ele está falando. Valendo lembrar que eu não traduzi tão bem, porque tem que ter um contexto das coisas. E aí depois disso vamos para outro momento que os, no caso, jurados está escutando tudo que está sendo falado ali. E aí vamos para a arquibancada e vemos, no caso, Motobi e Gaia assistindo. Isso é interessante, trazer a atenção de Motobi e Gaia para assistir aquilo é porque algo deve ser realmente bem importante. Lembra lá que eu estava falando no primeira temporada que eu estou narrando que Motobi não dá muita atenção para quem não é muito forte? Isso mesmo. Depois a gente vê mais narração e se é falado um pouco mais sobre Jack, pelo que eu dá a entender. Eu não traduzi essa parte, mas temos aí o Jack mostrando, no caso, seus dentes fortes, como sempre. No caso agora é de titânio, se eu não me engano. O cara tá brabíssimo. E depois vemos aí, no caso, o próprio Sukune dando suas opiniões e falando sobre o Subo. Não traduzi a parte dele, para mim não é muito importante o que ele vai falar aí, tendo em vista que também eu não vou ter uma base de fala dele realmente específica para mim, no caso, guiar. Mas ele tá falando sobre o sumo, o que representa e tal. Depois temos o Jack, que também fala um pouco sobre este sumo, falando sobre justamente enfrentar os segundo Sukune, e fala que já faz 2000 anos que vamos ver alguma coisa assim incrível e tal. E aí ele continua da mesma forma que Sukune se gaba, ele se gaba também. Temos o momento de Sukune que fica pensativo sobre o que tudo está acontecendo, e aí enquanto ele está pensativo é mostrado sua mão, né, a situação que ele está já nesse início de combate. E lembra aí do caso do combate inicial, que ele tentou dar um golpe no rosto de Jack e isso foi um erro. E aí ele acabou perdendo o seu dedinho, foi mordido pelo Jack. Complicado pra caramba pra situação dele. Depois a gente vê um pouco sobre o Jack. Eu não entendi muito bem o que ele quis dizer aqui essa parte, mas pelo que dá a entender, assim como o Hetsu, o Jack ele tá bem mais protegido, é como se ele tivesse defesas pelo corpo.
por conta do caso de sua mordida ou algo do tipo. Eu não vou cravar o que ele quer dizer aqui, mas quando sair a versão coreana eu posso explicar direitinho pra vocês, que coreano é o que eu manjo, não o japonês, tá? Depois a gente vê ali o Sukune continuando a analisar seu rival, enquanto o Jack se afasta dele e vai caminhando para o seu lugar, para o seu corner, no caso da arena. E aí ficam os dois prontos. Sukune agora finalmente na sua posição de ataque. Uma coisa que eu conversei com os inscritos foi sobre justamente isso, né? Porque Sukune, quando deu o soco, no caso foi o contra-ataque contra o soco do Oliver, Sukune estava nesta posição preparado para dar um contra-ataque com força total. No caso de Jack, tanto Sukune como Jack estavam relaxados, então talvez o próprio Jack tivesse mais vantagem ali por conta de o Sukune não estar preparado para aquele ataque e não poder se defender tão bem, apesar de ele dar uma cabeçada no Jack, mas é mais ele tancou do que ele contra-atacou, então isso é importante. A gente vai ver uma luta aqui que vai começar no estilo e da mesma forma que Oliver estava quando foi contra, no caso, Sukune. Isso é bem importante para a gente saber se o Jack realmente evoluiu a ponto de chegar no nível de Oliver. Depois a gente vai para a arquibancada, né? Enquanto rola a narração, está no caso o Baki, que fala que vai ter ali aquele momento de experienciar, no caso, o que é, no caso, aquelas habilidades e o que vai acontecer daqui para frente com relação a essa luta. Não muita coisa importante. E aí está o Sukune olhando, enquanto o Baki fala sobre isso, né? Que vamos ter ali aquele gostinho de apresentação, e ainda mais fala sobre o Godou, né, que será mostrado para todos nós. Então o Baki quer saber também o que seu irmão aprontou, o que seu irmão trabalhou aí mediante a tudo isso. No caso, eu fico um pouco curioso, Godou, Bakidou. Será que o Godou tem alguma coisa a ver com o nome Bakidou? Será que ele vai fazer uma analogia a isso? Porque, tipo, o Godou é o caminho da mordida, Bakidou é o caminho de Baki. Tem muita relação com isso. Então, pode ser que a gente tenha realmente mostrado aí o crescimento e o caminho que o Jack está tomando junto a seu irmão. É especulação, mas é bem interessante de se pensar. E no final, a última imagem que se tem desse vazamento é o Jack tranquilo e calmo. A gente percebe muito bem que Jack está muito calmo mediante tudo isso. Mas a gente vai falar com a análise mais profunda depois, se eu conseguir traduzir o japonês ou até mesmo quando sair a versão coreana. Porque eu também vou trazer a versão coreana aqui, porque é uma versão mais completa de todas as informações, de todas as páginas. E é isso aí, pessoal. Eu espero que vocês tenham curtido tudo isso, todas essas informações. Espero que vocês tenham hypado. Eu estou muito hypado. Tudo indica que provavelmente a gente vai ter um embate épico. Não vai ser qualquer embate, mas uma coisa me deixa muito triste. Apesar de o mangaka, o Keizuki Tagaki, não ter comentado sobre isso, é provável que ele possa estar entrando numas fériasinhas. Pegar uns 13, 15 dias aí sem postar nada. No caso, seria praticamente o que ele fez agora, que ele passou, no caso, 2 semanas sem ter um capítulo, né? Teve um capítulo e passou aí 1 semana sem postar nada e só na outra que teve capítulo. É praticamente isso, só que agora dessa vez vai ser 2 semanas sem capítulo, só na terceira semana que terá capítulo. Isso se ele entrar de férias. Se ele não entrar de férias, que pode acontecer um milagre e ele ter mais de algum capítulo guardado, aí vai ser legal, a gente vai ter na próxima semana já outro capítulo. Quando sair esse completo, além da primeira tradução que eu vou fazer, que é do coreano, e também da narração depois que eu vou fazer, que vai ser aí a narração do inglês pro português bonitinho, maravilhoso, a gente, no caso, pode estar conversando sobre algumas coisas com relação ao que aconteceu aqui, porque vai ter alguma forma da gente tirar algumas teorias de tudo que tá rolando, apesar que eu já fiz umas teorias do Godou com Bakidou. Outra coisa importante, pessoal, que quando sair a versão em coreano, que já vai ser digitalizada lá pro dia 22, que seria 23 aqui, que é a data que vai lançar, no caso, quer dizer, 23 lá, e seria 22 aqui, que é a data que deveria lançar, né, antes desse vazamento aí. No caso, a gente pode ter alguma informação sobre quando vai vir o próximo episódio. Então, quando tiver a próxima vez que eu postar aqui Bakidou 2018, 114, capítulo 114,
veja que provavelmente vai ter essa informação, vai ter mais capítulos, vai ter mais coisas pra gente ver, e se tiver essa informação vai ser bom você estar ligado aí no canal pra ver esse vídeo. Mas é isso aí, pessoal. Se você curtiu esse vídeo, dá aquele like, comenta, não deixe de se inscrever e ativar o sininho pra estar recebendo notificações dos vídeos que eu postar aqui todo dia, beleza? Valeu, galera, fui!